quais seriam as possibilidades de um espírito desdobrado, assim? O que ele pode fazer? Ele pode fazer, para ele, várias coisas como estudo, né? Ele pode frequentar um lugar, ser levado para uma escola para estudar, ele pode ser levado para trabalhar num hospital, ele pode ser levado para trabalhar numa escola, em qualquer lugar que ele tenha afinidade com aquilo que ele já faz no plano espiritual. Ele pode fazer turismo espiritual, muitas vezes você faz visita. Já aconteceu de você viajar em algum lugar e você chegar num lugar e você fala, nossa, parece que eu já vi esse lugar. Mas você viu de onde? Às vezes as pessoas acham, deve ser numa vida passada. Às vezes não. Então quando você vai viajar para um lugar, pode acontecer de, pela ansiedade, pela vontade, você já começa a desdobrar e visitar aquele lugar. E aí você vê os lugares. E você volta e registra aquilo na mente de alguma forma. E aí quando você chega naquele lugar que você vai viajar na próxima semana, por exemplo, e você vê, você tem aquela lembrança como um déjà vu. Só já tive aqui. E às vezes é tão nítido que você fala, ali na frente tem uma curva. Você nunca passou por ali e tem uma curva. Então são essas visões que você começa às vezes a tirar ali da mente, que não sabe de onde, mas é mais provável que seja de algumas noites antes sem desdobramento do que propriamente de uma vida passada. Então você tem esse desenvolvimento pessoal. E aí você tem as possibilidades do trabalho. Quais são as possibilidades do trabalho? Tudo que você imaginar. Resgatar espírito umbral, doar as energias. E principalmente essas duas, doar energia e fazer resgate. Porque muitas vezes precisa da gente para poder buscar esses espíritos. E aí os trabalhos às vezes são pesados, né? Pode acontecer, e já tem relatos de casos de bicorporiedade, onde você sai, materializa em algum lugar, tem algum tipo de trabalho e volta. E nem lembra. Mas aconteceu também muitas vezes na história esses fenômenos de bicorporiedade. Então também é uma outra forma de você ajudar à distância. Esses são os positivos, né? Os bons. E a gente também pode acabar tendo experiências ruins. Na maioria das vezes é o que a gente tem, né? A maioria das pessoas tem experiências ruins, porque a gente não tá sempre afinizado com o bem. E a partir do momento que você não tá afinizado com o bem, você tá largado à sua própria sorte. E largado à sua própria sorte, geralmente a gente busca aquilo que a gente gosta. Bebida, bagunça, enfim. Quais são os espíritos que se afinizam com isso? Então nós teremos, sim, ali pessoas que vão, de alguma forma, nos influenciar. Às vezes até nos obsediar. Então tem que ficar muito atento, porque todo mundo fala assim pra mim, Rodrigo, eu tenho medo de sair do corpo. Eu falo assim, você tem que ter medo do jeito que você tá saindo hoje. Você tem que melhorar a forma que você sai. Você tem que ter controle para que você não tenha as experiências que você está tendo. Porque se você não tem um trabalho bom na espiritualidade, você não faz o bem, você não pratica nada, você não tem um trabalho sério, você está fazendo o que fora do corpo? Ou você está dormindo dentro de casa, perdendo a oportunidade de 8 horas por dia fazer alguma coisa, ou você está indo para lugares que não são bons. Interessante. Eu lembro de um caso que o Divaldo conta, ele contou numa palestra, o Divaldo Franco, que ele foi levado para uma cidade no Umbral, um local no Umbral, que era carnaval o ano inteiro, como se fosse assim, carro de trio elétrico e tal, genitais, bem assim, exaltando muito esse sexo sem amor, né? Uhum. Tudo que nos liga ao primitivismo, né? Assim, as paixões menos dignas lá. E ele falou que o mais surpreendente para ele foi ver naqueles locais espíritos conhecidos, encarnados, conhecidos da sociedade, que respeitáveis, né? Na sociedade. Então a gente fica imaginando como a gente vive muitas vezes de forma hipócrita, né? Que na sociedade que a gente tem. Traz um jeito e no por trás ali a coisa é diferente. E é isso. E é engraçado que tem um movimento na internet de algumas pessoas, né, que são espíritas e que falam que, por exemplo, não existe colônia espiritual, não existe umbral. Porque você fala assim, não tá falando, né? Kardec não fala de que existe uma colônia espiritual. Só que quando você